Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Criativo ao Cubo. No episódio anterior nós falamos sobre design, mas nesse daqui nós vamos falar sobre a nova mídia, a mídia revolucionária, a mídia mais do que necessária para você que precisa trabalhar com comunicação, que é sobre vídeo. E o convidado de hoje é muito especial, porque ele já fez vários trabalhos incríveis de vídeo, ele é formado em rádio e TV, já trabalhou em diversas produtoras e já atendeu youtuber, grandes empresas, pequenas empresas e também é freelancer. E esse cara é muito especial porque estamos na mesma família, é o meu primo que eu amo, estamos juntos trabalhando com comunicação e é ele que está aqui hoje, Guilherme De Brito. E aí, Gui? Bem, Tudo bem? tranquilo, Tudo certo? tudo ótimo. Olha, uma semelhança de sua e do Matheus. Pessoas que trabalham com criação, vamos dizer assim, literalmente na área, são pessoas que transparecem pessoas muito tranquilas, muito de boa, mas que na verdade são muito loucas, né? E aí, Gui? Pô, primeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Não dava pra eu falar sobre comunicação, tendo uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa da minha família que também trabalha com criatividade, com comunicação, com audiovisual, que nós dois trabalhamos com isso, e não chamar você. Então, primeira coisa, queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, quem é você, como você chegou até aqui, criando, né, como você criou toda essa carreira, e como você criou, junto com o Elton, que não pôde estar aqui hoje, mas como você criou a página sobre cinema, que é o Cinematizados. E aí? Certo. Meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos, sou formado em Rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo. Também fiz cursos complementares no Senac, na NFT, já passei por produtoras aqui no ABC, também no interior de São Paulo e atualmente estou na capital. E já tive a oportunidade, como você disse, de fazer vídeos para diversas empresas dos segmentos mais variados possíveis, incluindo o Google, Extra, Carrefour, Ambev, Sadia, Perdigão, e os canais de YouTube do Vitor Sarro, do Rodrigo Capella. Então já tenho aí uma experiência de 6 anos na área, que espero que sejam os primeiros 6 anos de muitos. E já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, com você em diversos projetos como freelancer também. Ah, legal. E assim, em que momento que você sentiu e você viu que trabalhar com vídeo, né, que é o que você trabalha hoje, né, que era o que você queria, que era isso que você ia seguir na sua vida profissional? Eu sempre gostei muito desse universo da cultura pop. Desde séries, filmes, música, eu acompanho isso desde que a gente era criança. Uhum. E eu sempre gostei dessa ideia de passar uma mensagem através de um vídeo, de passar uma mensagem através de um produto artístico. E rádio e TV me parecia ser a melhor opção naquela época, mesmo ainda sem saber direito como funcionava esse mundo do audiovisual, mas eu gostava da ideia de passar uma mensagem através de um vídeo. Então foi por isso que eu escolhi isso na época, mas eu acho que quando eu entrei nesse universo do audiovisual, eu vi que era uma coisa muito mais ampla, porque quando você vê de fora, às vezes você entende que a oportunidade ela está somente na televisão, ou que parece uma coisa muito distante, o cinema, por exemplo. Mas existe uma série de outras possibilidades impulsionadas pelas agências, pelas produtoras, que abrem um leque de possibilidades muito maior do que para quem está vendo de fora. Uhum. Então eu acho que hoje eu tenho uma outra visão sobre o audiovisual e que hoje eu vejo que existem muito mais possibilidades do que quando eu comecei há 6 anos atrás. É isso por causa das redes sociais, né? Porque logicamente assim, o YouTube já tá aí há muito tempo, né? O Instagram também tá há bastante tempo, mas a era do vídeo, vamos dizer assim, foi de pouquíssimos anos pra cá, né? Tudo bem que nesse último ano, com a chegada do TikTok, isso ganhou uma força ainda maior, mas realmente a gente, na nossa época ali, vamos dizer assim, de formação acadêmica, foi onde teve o grande boom das redes sociais e que tudo mudou em questão de produção audiovisual, porque realmente, igual você falou,
quem fazia publicidade achava que era só fazer comercial para televisão, Isso. Quem fazia rádio e TV ia ser uma coisa assim, literalmente trabalhar em rádio, produção, né, atrás das câmeras da televisão ou coisa de cinema, e que agora a gente viu que, cara, não é assim. Isso daí vamos dizer assim, que é uma porcentagem muito pequena do mercado perto de hoje, né? E aí nessas várias vivências suas, assim, quais foram as frentes de audiovisual que você identificou e que também são oportunidades para a galera assim, que quer começar? Sim, você puxou um ponto muito importante que para mim é um dos 3 pilares principais hoje que fazem o nosso mercado ter virado uma coisa muito maior. Primeiro são as redes sociais, impulsionadas pelos vídeos do TikTok, pelos shorts do YouTube, pelo Reels do Instagram, entre outras coisas. Todas as empresas hoje, não só os influenciadores, todas as empresas precisam produzir esse tipo de conteúdo para vídeo porque é uma forma de divulgar o seu produto, de divulgar o seu serviço também. E isso foi uma das vertentes. Porém, a pandemia, ela impulsionou uma outra vertente, que são as lives, que era uma coisa que já existe há algum tempo, mas que esse boom das lives que teve de 2 anos para cá é uma coisa que acho que ninguém esperava e que revolucionou o nosso mercado e que é uma coisa que veio para ficar. Porque muita gente teve essa ideia de que isso seria uma coisa temporária, porque as pessoas não podiam sair para eventos, sejam eventos musicais, sejam eventos de empresas, mas hoje a gente tem convenções de empresas gigantescas que são realizadas de forma remota. Então isso definitivamente é uma coisa que veio para ficar e que demanda profissionais qualificados para essa área. A gente tem um amigo em comum, que é o Elton, que tem comigo o projeto dos Cinematizados, que ele é especialista em lives. E isso é um mercado que está sendo impulsionado por conta da pandemia, mas que a tendência é que ele amplie muito mais, mesmo depois de passar esse período que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem esses 2 pilares principais e tem um terceiro, que é o streaming. O streaming hoje a gente tem a Netflix, a Prime Video, HBO Max, Star Plus, Disney Plus, que estão investindo em conteúdos não só internacionais, mas nacionais também. A gente teve séries como 3%, como Cidade Invisível, teve documentários nacionais em ambas as plataformas. O Prime Video está investindo muito em documentários nacionais e a tendência disso é aumentar muito, inclusive pelos programas agora que a HBO Max também está investindo no Brasil. Essas 3 vertentes, redes sociais, as lives e o streaming, abrem um leque de possibilidades gigantesco para a área de audiovisual. E vai demandar um número muito grande de profissionais, já demanda hoje um número muito grande de profissionais para algumas funções específicas. Eu acho que as principais delas seriam videomaker, motion designer e produtor. E aí dentro de produção, a gente não está falando só de produção geral, a gente está falando de produções específicas como produção de elenco, por exemplo. A gente sabe do poder dos reality shows hoje, você tem vários, inúmeros. Você tem A Fazenda, o Big Brother, The Circle, entre vários outros, e todas essas produções demandam de produtor de elenco. Algumas delas, inclusive, você tem um produtor de elenco para cada participante do programa. Olha a quantidade de profissionais que são envolvidos numa produção como essa. Fora isso, se você pensar em produções como Cidade Invisível, que a gente já está falando de uma série, voltada para a Netflix, além de ter vários profissionais, a gente sabe que existem algumas produtoras que são focadas nesse tipo de projeto. Só que se essas produtoras focam nesse tipo de projeto, produtoras menores ganham mais espaço. Porque o mercado publicitário continua demandando de diversas produtoras para produzir comerciais para TV, para vídeos publicitários, para vídeos institucionais de empresa, que hoje é uma coisa primordial para qualquer empresa que quer divulgar o seu trabalho, é ter um vídeo institucional. Então, todas essas coisas fazem com que o nosso mercado cresça. E não significa também que são só esses 3 tipos de profissionais que vão ter espaço, mas que para você entrar hoje no mercado, talvez essa seja a maneira mais fácil. Porque a gente também está falando de um mercado que valoriza muito a polivalência e um profissional que faça diversos tipos de serviços. Tenha várias skills, né? Várias qualificações, assim, e tal. Isso, exatamente. Mas isso que você falou é uma coisa que eu sinto muito do mercado, assim.
sempre acontece alguma coisa dentro do mercado criativo, assim, na interpretação de quem mexe diretamente com o audiovisual, com design, com programadores, enfim. Acontece sempre alguma coisa no mundo, vamos dizer assim, que cria novas profissões dentro dessas áreas. Então, por exemplo, as lives que você falou. Acho que na hora que viu que era o único jeito de produzir o conteúdo, era o único jeito de fazer algo naquele momento, começou a ter necessidade de profissionais que às vezes não eram especialista naquilo, mas eles tiveram que fazer. Então, Exatamente. Operadores de live e tal, o que, vamos dizer assim, que as lives, né, não é uma coisa nova, mas ela não tinha a proporção que teve agora com a pandemia, e as pessoas que estavam acostumadas com esse ritmo de trabalho era quem estava na televisão, que ainda era uma minoria, né, dentro do mercado. Então, o que eu acho muito legal é que quando o mundo se agita, né, e a produção de conteúdo vem crescendo de um jeito absurdo, cria novas oportunidades para todos, porque como você falou, tem uma produtora que vai ser específica naquilo, que vai atender aquela pessoa, só que tem outra frente até daquela empresa para aquele projeto que vai precisar de uma outra produtora ou de uma visão de uma pessoa diferente. Então, assim, a gente já viu colegas que produziu conteúdo de Reels para o The Masked Singer da Globo. E ele produziu como um freelancer. Então, assim, uma mídia muito específica, num veículo muito específico, que fazia parte de todo um projeto, e teve um cara ali que fez. Então, o mais legal realmente agora, para quem quer trabalhar com produção audiovisual, é entender que tem possibilidades mil e que é um mercado muito aquecido, tem uma mudança muito grande, né? E então, assim, falando sobre essas mudanças rápidas, porque realmente no começo da pandemia ali, ninguém tava pensando numa formação de live, vamos dizer assim, e agora todo mundo já tá, mano, vamos ir pra live, vamos estruturar isso, estudar para isso. Como que você tá vendo assim, e como que você já deve ter sentido isso também, como que você se adaptou fácil, né? Não fácil, mas como você conseguiu fazer essas adaptações do mercado, você no mercado? Como você mesmo disse, a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças que vão ocorrer na nossa área. E eu acho que para quem quer entrar no mercado como esse, você já tem que ter isso em mente, de que você não vai ter uma função única. Uma função, você pode ser um especialista, óbvio, mas você tem que saber fazer várias coisas e se adaptar a esses momentos em que a gente está vivendo. Então, você tem que saber um pouco de edição de vídeo, você tem que ter um pouco de conhecimento em motion, e até de produção também, porque vão surgir oportunidades que, se você não tiver essa polivalência, você não vai poder abraçar essa oportunidade. E eu acho que a questão das lives exemplificou muito isso, porque diversas pessoas torceram o nariz na hora que chegou esse momento das lives. Ah, será que isso vai virar mesmo? Será que vai todo mundo investir em lives? Tá, mas quem são os profissionais que vão assumir essas funções? Todo mundo teve que se virar nos 30 para poder conseguir atender essas demandas. Porque a gente viu nesses últimos 2 anos essa demanda praticamente quadriplicar. Eu trabalhava numa produtora que produzia uma média de 4 lives semanais, não, 4 lives semanais, não, desculpa, que produziam 4 lives por mês, e de repente a gente começou a produzir 4 lives semanais. Então, assim, olha o nível, né? Olha a demanda que teve, e lives grandes, lives com participação de atores, com lives com participação de Lázaro Ramos, de autores como Pedro Bandeira, Ruth Rocha. Então, assim, eram lives que demandavam uma quantidade muito grande de profissionais, porque você tem uma pessoa para ficar no corte, você tem as pessoas para ficar nas câmeras, você precisa de uma plataforma onde você consiga colocar todas essas pessoas antes de entrar nas lives. Alguém tem que fazer essa intermediação. Então, demanda muitos profissionais que muitas vezes não são qualificados para essas funções. Então, às vezes, não é nem a questão de não ter oportunidade na área, mas às vezes você não tem profissionais qualificados ou que não conseguem entender essa dinâmica do mercado. Porque a gente está falando do mercado que a todo momento demanda esse tipo de profissionais, em que muitas pessoas estão optando para aquilo que você tinha falado de ser freelancer. Porque hoje, para quem é freelancer, além de ter uma demanda muito grande, você consegue colocar
um lado mais artístico no que você está produzindo, que às vezes você não consegue trabalhando numa grande produtora ou numa grande agência, porque ali já existem outras pessoas que vão trabalhar essa parte criativa e isso já vai chegar mais moldado para você, já vai chegar mais direcionado, eu diria. Não é que você não vai conseguir colocar a sua parte artística naquele projeto, porém você não tem a mesma liberdade criativa que um freelancer tem. Por isso existem diversos profissionais da nossa área que saem de grandes produtoras para serem freelancers. E isso daí é um movimento, vamos dizer assim, comum que eu vejo, porque realmente o mercado é muito exigente. O que eu quero falar com o mercado? As produtoras, as empresas que nos contratam são muito exigentes do ponto de, sim, você tem que sim ter várias skills, você tem que sim saber várias coisas e não só ser o cara do design, ser o cara do vídeo. Você tem que saber sobre direção, tem que saber sobre produção, você tem que saber sobre marketing, sobre relacionamento e, além disso, fazer a entrega final, que foi a que eu te contratei, né, para fazer isso, como um videomaker, por exemplo. E é por isso que eu vejo que muita gente também sai dessas grandes empresas e grandes agências e produtoras para trabalhar ou em agências menores ou então ir para o freela, né? Porque o freela também, eu acho que assim, ele é a porta de entrada e ao mesmo tempo também é o pós essas grandes empresas. Porque muita gente começa trabalhando como freelancer, né, fazendo trabalhos menores, vai ganhando relevância nesse trabalho e aí é onde você tem um portfólio, e você vai para as agências, vai para as produtoras, consegue o seu trampo, e aí você às vezes não aguenta mais aquele ritmo frenético e vê que trabalhando como freela você tem um retorno financeiro melhor. Sim. E você consegue fazer isso, que é o que eu acho que todo mundo que trabalha com essas produções e gráficas e audiovisual é ter a assinatura, né? Isso. Você ser reconhecido por um estilo. Então, caramba, eu vou fazer com esse cara porque ele tem esse tipo de estilo. Então, acho que é isso que molda muito a gente hoje nesse mercado, né? Como que você encara isso? E como você vê esse movimento de meio que busca por uma assinatura, sabe? Sim, e você tocou num ponto muito importante. Eu vou responder essa pergunta, mas vou complementar o que você tinha colocado anteriormente, que o freela, ele é uma porta de entrada. Realmente, ele é uma porta de entrada muito grande, porque muitas pessoas perguntam, como que eu vou ingressar nesse mercado de trabalho, que durante a faculdade, né, você vai escutar de muitas pessoas, nossa, é um mercado super restrito, é um mercado que não tem oportunidades, e quando te dão oportunidades, não são, a recompensa financeira é muito baixa e tudo mais, mas não é bem assim o mercado. Só que o mercado de audiovisual, ele prioriza muito mais o seu portfólio do que necessariamente o seu currículo. No que eu digo de currículo são os cursos que você fez. Nossa, você pode ter estudado numa grande universidade, você pode ter feito 3, 4, 5 cursos complementares, mas a primeira coisa que vão perguntar quando você chegar numa entrevista é o que você já fez? E aí você tem que mostrar aquilo que você já fez. E muitas vezes quando você sai de um curso superior, você não teve oportunidade de produzir tantas coisas. E esse é o momento em que você precisa trabalhar como freelancer ou até investir em conteúdos autorais, que é o caso que você está fazendo, é o caso que eu faço, é o caso que tantas pessoas da nossa área faz. Você investir nesses conteúdos autorais, você investir em trabalhos como freelancer, você consegue montar um portfólio muito bacana, um portfólio muito legal, que sim, vai ser a sua porta de entrada para o mercado audiovisual. E aí, inclusive, existem diversas plataformas hoje em que você oferece o seu serviço apenas como freelancer. E acabou aquilo de você apenas entrar nessas plataformas para mandar currículo, para se inscrever para vagas. Não, você pode simplesmente oferecer o seu serviço em plataformas de freelancers. E ali, inclusive 99 Freelas, por exemplo, é um exemplo disso, mas existem várias outras plataformas em que você oferece esse serviço. E essa vai ser a porta de entrada para você trabalhar em agências, em produtoras, só que como você mesmo disse, depois de um tempo, você começa a ficar um pouco saturado desse tipo de serviço, porque existe uma cobrança muito grande, você tem um tempo muito curto para produzir vídeos. Às vezes, prazo é frenético. Às vezes você está assistindo um vídeo na televisão, eu vejo muita gente falando isso, pessoas que não estão no nosso mercado, falam, nossa, que vídeo legal, deve ter demorado aí muito tempo para ser feito. E não.
a gente sabe que provavelmente aquele vídeo ele foi feito em 3, 4 dias no máximo, entendeu? O cara recebeu um material hoje, ele tem que entregar isso semana que vem, não tem jeito, sabe? Porque o mercado cobra isso. Ele cobra essa agilidade, ele cobra essa velocidade. Então, a porta de entrada, para você entrar numa grande produtora, para você entrar numa grande agência, você precisa ter um portfólio e realmente você trabalhar como freelancer ou investir em conteúdos autorais é a porta de entrada ideal para isso. Você criar coisas autorais realmente é importante e todo mundo, como eu mesmo falei, todo mundo busca por essa assinatura, né, de você ser reconhecido por isso e tal. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que com esse crescimento do mercado do audiovisual, muitas pessoas estão se interessando por entrar nesse mercado de comunicação e já querendo muitas vezes ir com o pé na porta de já assim, não, só quero trabalhar se for assim, sabe? Já entrar um pouco de salto alto no campo, ou mesmo já falar assim, não, eu só quero passar por agências ou empresas que façam conteúdos assim, assim, assado. E a gente sabe que não é assim, né, a realidade. Que a realidade é que, assim, em todas as empresas tem seus prós e tem seus contras. Então, Sim. Às vezes você tá numa produtora que atende um cliente que você gosta muito, você chega lá, você se decepciona por muitas coisas e tal. Então, é um mercado que a gente tem que ser extremamente flexível. E você também tem que ser flexível porque eu acredito que, assim, você não constrói a sua assinatura do dia pra noite. É uma coisa que você tem que ir entendendo, porque muitas vezes o que acontece, você começa na profissão querendo seguir uma coisa. Quando você vê tantas possibilidades, quando você vê tantas outras coisas, você muda ou até mesmo você sai. Então, por exemplo, a maioria das pessoas não tem essa noção do que você falou, que existe muitas profissões, muitos cargos, muitas pessoas que estão envolvidas dentro de uma produção que no produto final você não tem noção da dimensão que está por trás em questão de equipe. Sim. Então, muitas vezes, assim, eu trabalho com audiovisual sem ser um videomaker, né? E as pessoas não têm essa noção. Mas o que eu quero falar com tudo isso? Que as pessoas precisam entender que tem uma jornada e tem que você tem que ter várias vivências para você conseguir chegar nesse patamar, vamos dizer, de desejo de assinatura, né? E aí, nas suas vivências dentro das empresas, como que você via isso, assim? Como que era questão também de oportunidades, de você falar muito, e o quanto que a sua personalidade também precisa ser imposta ali pra, Sim, sabe? Com certeza. Primeiro de tudo, eu acho que você tem que abraçar todas as oportunidades nessa área. Porque para quem estuda audiovisual, é primordial que você tenha pelo menos uma experiência na área antes de terminar o curso. Então você tem que fazer um estágio. E muitas vezes esse estágio tem uma remuneração muito baixa. Ou nem tem. Ou nem tem uma remuneração. Mas você precisa ter pelo menos uma experiência durante a faculdade. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer estágio na própria universidade. Então, ali a gente tinha 100% de liberdade criativa. Qualquer ideia, foi uma escola maravilhosa, assim, para mim. Porque qualquer ideia que a gente tivesse, podia trazer para os superiores, que eles iam conversar com a gente, ver se era viável, iam entregar a câmera na nossa mão e falar, vai lá, produz, faça isso. Eu sei que nem todos os estágios são assim, mas ter em mente que você precisa ter essa experiência enquanto estagiário, enquanto você ainda está cursando, porque você basicamente está colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu de maneira teórica. Porque, infelizmente, os cursos superiores hoje, eles não te dão tanto essa vivência prática, tanto essa capacitação técnica. Muitas vezes eles ficam só na teoria. E eu vou mais além, assim, eles podem até dar a parte técnica, mas eles não dão a parte do mercado realmente. Porque Isso. A atuação no mercado é diferente. Totalmente. Então, assim, você entende que, nossa, eu tenho que fazer uma iluminação assim, assim é o certo. Muitas vezes você não vai ter a condição de fazer exatamente como é a técnica que você aprendeu na faculdade. Sim, às vezes você não tem os equipamentos necessários. Ou você tem até mais equipamentos. Também, pode ser. Mas às vezes, na maioria das vezes, acho que pra quem tá começando, você não vai ter esses equipamentos, tudo. Às vezes você tem que se virar com 3 luzes, você tem que saber o que você tá fazendo, sabe? Plano, contraplano, isso aqui é um preenchimento. Você vai ter as noções básicas, mas é só trabalhando que você vai colocar isso em prática. Só quem editou no Movie Maker algum dia, qualquer coisa...
Sabe o que é? Porque eu lembro que o meu primeiro freela de vídeo eu fiz edição no Movie Maker. Não, eu também. O meu primeiro projeto da faculdade de gravação foi um documentário pro time do São Bernardo Futebol Clube. E era um documentário sobre torcidas organizadas e tudo mais. A gente focou na torcida deles, da Guerreiros do Tigre. E a gente editou isso pelo Movie Maker. E, meu, o conteúdo era tão legal, sabe? As coisas era um conteúdo tão interessante, tão bacana. Mas quando você vê a forma como a gente produziu, você olha e você fala, caramba, se eu tivesse o conhecimento, se eu tivesse metade do conhecimento que eu tenho hoje, teria ficado um projeto incrível. Né? Mas você precisa passar por isso. Você precisa ter tido essa vivência, precisa ter passado por essa experiência para você ganhar, não só ganhar experiência, mas você ganhar bagagem mesmo, sabe? É você aprender com os seus erros e todo mundo tem que começar de algum lugar. E aí eu volto para a questão do estágio. Você tem que começar, por mais que não tenha remuneração, que a remuneração seja muito baixa, você precisa passar por essa experiência para ingressar no mercado de trabalho. E a partir daí você tem que abraçar todas as oportunidades. Eu tive uma infelicidade de, no final do meu curso, no último e próximo do meu TCC, mais especificamente 2 semanas antes do TCC, eu quebrei o pé e fiquei afastado aí 4 meses praticamente. Né? Fiquei de novembro até fevereiro sem conseguir trabalhar. Eu perdi o final do meu estágio, apresentei o TCC com o pé quebrado e tudo mais. E ali, quando eu pude voltar a procurar trabalhos e tudo mais, apareceu uma oportunidade como freelancer. E aí a importância de você abraçar as oportunidades como freela. Porque um rapaz que estudava comigo, era do meu grupo da faculdade, e isso também é uma coisa muito interessante, porque a questão do ego que você tinha falado numa outra pergunta, dentro da faculdade tem muito isso de briga de egos e tudo mais, é um grupo que quer ser melhor que o outro, um grupo que quer se sobressair, porém, quando você chega no mercado de trabalho, você vai encontrar essas pessoas. E às vezes você não precisa ir muito longe, sabe? Às vezes, logo quando acaba a faculdade, você vai se deparar com uma outra pessoa dessa no mercado de trabalho. E aí não pode existir esse narcisismo, não pode existir essa coisa, essa rixa, sabe? Porque você provavelmente vai trabalhar com esse cara que você tem rixa hoje, amanhã você vai estar trabalhando com ele no mercado de trabalho. Então, Mas eu acho que esse ego, eu acho que talvez hoje possa estar melhorando um pouco. Mas eu acho que toda a galera, pelo menos na publicidade, quando eu fazia a faculdade, eu sentia que todo mundo tinha na sua personalidade ali uma coisa egocêntrica, sabe? Porque, primeiro que a gente já foi educado logo no começo assim, montem as suas agências. Sim, exatamente. Montem as suas agências, então a gente já via assim, não, a minha agência tem que ser melhor que a dele. Não, porque a gente, não sei o quê. Então, é meio que assim, já cria a gente dessa forma pro mercado. E a gente sabe que no mercado tem isso, até porque a gente tem muitos prêmios, né? Isso. Então, por exemplo, tem Cannes, Caboré, não sei o quê. Então tem sim esse lance do ego, e a gente sabe, dentro da agência, a gente vê também muito isso, desses egos aí que dói um pouco, e você tem que ter maturidade pra enfrentar. Sim, né? E dentro como você mesmo disse, logo no início você já precisa formar uma produtora, você já precisa formar uma agência. Então, sim, as próprias faculdades, as próprias universidades, eles induzem você a ter essa competitividade, que até certo ponto não é ruim, porque sempre um grupo vai fazer com que... Você vai ver um grupo fazendo uma coisa muito diferente, você vai se esforçar ao máximo para entregar um produto pelo menos próximo daquilo. Mas não pode existir tanta rixa, porque você vai se deparar com essas mesmas pessoas no mercado de trabalho, isso é fato. E também, muito do mercado é a indicação, né? O network. Isso, Um outro ponto que a gente sempre fala quando vai ajudar qualquer pessoa que está começando faça seu network. Sim. Porque assim, hoje os meus clientes, basicamente todos foram por indicação. Sim. Então, o networking, ele é muito importante porque, assim... Eu falo que aliado com a pasta te torna invencível com o portfólio. Porque se você tem uma boa indicação e o cliente olha e vê uma coisa que ele gostou, porque, por exemplo, o cliente grande, normalmente, ele não vai atrás só de uma agência, de uma produtora. Ele vai atrás de várias. A que traz ali talvez a melhor ideia, a melhor proposta, não sei o que, sai na frente. Mas quando vem alguém e te indica, cara, é uma coisa assim que... Só se você fizer alguma merda ali no trajeto pra não conseguir o job, né? É verdade, é exatamente isso.
Então, assim, network na nossa área é fundamental para você entrar em qualquer lugar. E aí eu volto nessa primeira oportunidade que eu tive quando eu saí da faculdade, que foi exatamente um rapaz do meu grupo. E por incrível que pareça, eu tinha uma relação de amizade com ele muito boa, mas uma relação de trabalho péssima, porque nos nossos grupos da faculdade a gente teve diversas discussões, mas foi graças a ele, hoje eu tenho essa noção que, pô, ele me deu essa indicação, foi a primeira oportunidade que eu tive fora da faculdade, sabe? E ali eu tive a oportunidade de editar um curso de marketing digital para a Udacity, na época que estava super em alta, estava com propagandas na televisão e tudo mais. E foi isso que garantiu o portfólio para eu entrar, para eu ter meus primeiros trabalhos em produtora. Que aí foi quando eu saí um pouco desse foco de agência, já tinha tido 2 experiências em agência, e aí eu fui para produtora. E ali eu tive essa noção de que existe um mercado muito maior para audiovisual. E aí também, essa primeira experiência que eu tive foi para trabalhar no interior de São Paulo. E para mim era muito complicado, porque era um deslocamento muito grande. Mas aí vai uma pergunta para quem está assistindo também, pô, você quer ser um profissional na área? Então você vai abrir mão de uma oportunidade dessa? Por mais que você tenha que se deslocar 76 quilômetros, que era o meu caso, por dia, para ir e para voltar, 76 para ir, 76 para voltar. Nossa, mas e a oportunidade? Você não pode deixar passar, porque... E hoje eu tenho plena consciência de que se eu não tivesse aceitado esse trampo, talvez eu teria mudado de área. Porque, novamente, a gente está falando de um mercado restrito para quem está começando. Existem oportunidades, existem vagas? Existem muitas vagas, mas para quem tem portfólio. Como você faz portfólio? Trabalhando na área. E como a gente falou, para quem tem portfólio, para quem tem muitas especificações, muitas vezes técnicas, Isso. E que você, quando você acabou de sair da faculdade, cara, você não consegue criar tudo isso enquanto você tá na faculdade, porque você tá trabalhando, tem a faculdade, tem várias outras coisas, então é realmente muito difícil. Então, para as pessoas que eu vejo que falam que tá começando, mas já quer começar, como eu falei, num salto alto assim, cara, não é assim. Não é assim. O mercado você tem que começar de baixo e ir conquistando todas essas coisas e tendo experiências, referências para você construir realmente a sua assinatura e chegar naquilo que você quer. Porque sem você conhecer o mercado realmente como o mercado não torna a sua vida profissional muito longa, né? Sim, até porque quando você chega nessas empresas maiores, quando você edita um vídeo para um Google, por exemplo, ou para qualquer empresa muito grande, sabe? Se você vai fazer um vídeo para uma Ambev, para uma Sadia, Perdigão, você vai fazer um vídeo para Extra, Carrefour, pô, quando você chega nessas empresas, quando você chega nesse tipo de produção, você já tem que ter um conhecimento prévio, porque a exigência vai ser muito maior, a cobrança vai ser muito maior. Você vai ser cobrado para entregar um projeto numa qualidade muito boa, com uma velocidade muito alta, e se você não tiver essa preparação, quando você chegar lá, você vai cometer erros. Só que com esse tipo de cliente, você já não pode cometer os mesmos erros, entendeu? Então, é muito importante você passar por uma produtora menor, por uma agência menor. Foi quando eu tive essa oportunidade, por exemplo, de trabalhar no interior de São Paulo. Era uma agência que atendia somente a região do Alto Tietê. Mesmo assim, eram vários clientes. E era uma empresa focada 100% em vídeos institucionais. Então, ali foi onde eu trabalhei lá só 7 meses. Mas em 7 meses eu consegui construir um portfólio muito grande, porque era uma demanda de trabalho muito grande. E aí a gente entra naquilo. Às vezes você acha que os grandes serviços, a demanda de trabalho só está nessas grandes produtoras. Mas não, nas pequenas produtoras, nas pequenas agências, existe público para essas pessoas. Não, até sabe? Porque, principalmente agora com a pandemia, o empreendedorismo cresceu muito. Então tem muitas empresas, novas empresas que surgiram e que vão surgir, porque o empreendedorismo está ganhando força e todo mundo hoje precisa produzir conteúdo. Então vai ter demanda. Claro, é o sonho de todo mundo trabalhar para uma grande marca, para você ter esse reconhecimento, você ter esse abraço no seu ego. Mas falar que não tem demanda e que não tem serviço, isso já é uma mentira, né? Então, realmente, o mercado de comunicação como um todo é para quem sabe ser humilde na hora certa, é para quem tem sangue nos olhos mesmo de enfrentar e de saber que muitas vezes uma coisa que não te agrada
vai ser necessária para você, né? E aí também tem um outro fator muito primordial, que é você ter a cabeça boa e seu objetivo muito bem traçado. E aí eu queria puxar com você assim, falar dessa mente boa, porque a gente falou de várias coisas que o profissional de audiovisual precisa ter. Sim. Que é portfólio, que é repertório, que é experiência, que é saber coisas técnicas. Mas, já puxando para o tema do podcast, vocês também precisam ser criativos. Sim. Porque, na maioria das vezes, o cliente chega com um problema, vamos dizer assim, que está vivendo, que as produtoras ou a agência vai resolver. Planejamento vai lá, vai ter essas ideias e tal. Mas é quando chegar na nossa mão que a gente tem que materializar tudo aquilo. E aí a gente é cobrado por ser criativo. Sim. Né? E é o que todo mundo lembra no final, né? Então, por exemplo, sempre que eu penso em comercial, eu lembro dos vídeos da Heineken, que eu acho tipo, muito legal, assim. Mas são a galera da produção ali que tiveram alguma sacada, que tiveram, putz, vamos colocar essa coisa aqui e tal. Então, como que você hoje entende, dentro de toda a sua vivência, o processo criativo dentro do audiovisual? Bom, para começar, você tem que consumir muita coisa. Você tem que assistir muita coisa. Então, assim, para quem vai trabalhar com vídeo, como você vai trabalhar com vídeo sem ter assistido muitos outros vídeos, sabe? Então, eu acho que você tem que consumir muitas séries, você tem que consumir muitos filmes, seja no cinema, seja no streaming, e você precisa acompanhar trabalho de outros profissionais. Acho que isso aí é primordial, porque você tem que estar por dentro das tendências da sua área. E eu quero dizer assim, do audiovisual como um todo. A gente sabe que existem diversos tipos de vídeos, sejam publicitários, sejam fashion film, vídeo institucional. Existe uma série de possibilidades e muitas vezes, algumas dessas produtoras trabalham com todos os segmentos. Ou pelo menos com vários desses segmentos. E aí você um dia pode estar editando um vídeo publicitário, um outro dia você pode estar editando um vídeo institucional, e você precisa ter um conhecimento de ambos, porque as linguagens são diferentes, certo? Você vai editar, por exemplo, um documentário, que eu já tive a oportunidade de editar, tem uma linguagem completamente diferente de qualquer outra coisa que a gente acabou de citar. Se você não tiver consumido conteúdos disso, você não vai conseguir colocar isso em prática. Então a gente tem que acompanhar outros profissionais também. Na nossa área, a gente sabe de vários. Por exemplo, para quem trabalha com fotografia, você tem o Brandon Waffle, que foi durante muito tempo uma referência muito grande para quem trabalhava com fotografia. Até hoje, eu creio que seja um nome muito forte. Para quem quer trabalhar com B-roll, você tem Daniel Schiffler, né, que é especialista nesse tipo de vídeo. Então, você sabe, por exemplo, que a produtora que faz os filmes da Globo, que produz esse tipo de conteúdo para a Globo, é a O2, então você tem que é do nosso querido Fernando Meirelles, então você tem que estar por dentro do que outros profissionais fazem na sua área, e você tem que acompanhar muito disso, acompanhar tudo que está acontecendo, todas essas tendências, e tem que ter uma cabeça boa, como você falou. Se você não tiver uma cabeça boa, porque na nossa área a gente... E o que a gente fala de cabeça boa é sanidade mental. Isso, saúde mental. Saúde mental, porque é pressão no bagulho. Não só pressão, você vai participar de diversas reuniões, você vai participar de briefings, reuniões de feedback e... Alteração. Exatamente. Muitas vezes você vai participar de reuniões e que a pessoa praticamente vai destruir o seu vídeo, sabe? Vai chegar pra você e vai falar, tudo que você fez não é o que eu preciso. E vai mandar você refazer o vídeo. E muitas vezes ali você já vai ter gastado um tempo muito grande, você já vai ter colocado várias ideias autorais que você tinha naquele projeto, e aí você não pode explodir. Você precisa ter ali uma cabeça muito boa, você precisa estar calmo, você precisa estar bem, estar com uma saúde mental em dia. Porque afinal é o cliente Exatamente, que tá pagando, o cliente né? sempre tem razão, não tem jeito. Então você precisa estar com a saúde mental em dia para conseguir absorver aquilo da melhor maneira possível, filtrar aquilo que teve de feedback bom, porque é sempre assim, sempre vai ter, pode ser que chegue numa reunião e fale diversas coisas ruins sobre o que você fez, mas vai ter alguma coisa boa. Então, da parte ruim, você tenta extrair ali o que você pode melhorar
E das coisas boas, você também não pode levar para o lado da vaidade. Você tem que pegar as coisas boas e equilibrar. Beleza, isso aqui eu preciso melhorar e isso aqui todo mundo falou que foi ótimo. Então, equilibra isso. Pode ser que você seja um profissional que seja muito mais elogiado do que criticado, mas em algum momento você vai ter que conviver com as críticas. Por isso você tem que saber equilibrar isso. Não pode deixar a vaidade tomar conta, mas também não pode achar que só porque você fez um projeto que não ficou bom, que todo o seu serviço é em vão. Não é assim que funciona. E você tem que saber conviver com essas críticas, saber conviver com esse tipo de coisa. Porque vai acontecer. Porque como a gente falou, né, em todos os trabalhos artísticos, porque não deixa de ser, tem um viés artístico, quem é de audiovisual ou designer, a gente, na hora que a gente termina, parece que é a nossa obra de arte, né? A gente não quer que fale mal, mas que com certeza vão falar mal. Então você ter maturidade suficiente para entender isso e que muitas vezes com as críticas, são as críticas que vão lapidar a sua criatividade, porque você vai entender que aquilo não é só bonito, mas também é funcional, tem um objetivo, vai trazer o resultado, porque para muitas coisas nós somos cobrados pelo resultado daquilo. Sim. Então tem o lado artístico, mas também tem o lado que precisa atender o que o cliente pediu para que resolva o problema do cliente. Então, a criatividade ali, ela tem que permear tudo isso, mas atender todas essas coisas que foram solicitadas para você na hora de fazer essa criação, né? Sim, com certeza. Mas, por outro lado, assim, é claro que a gente, quando a gente está trabalhando para uma empresa, a gente tem que tomar uma postura de, muitas vezes, colocar nossa opinião, nosso toque autoral de lado para atender aquilo que o cliente e a sua agência está solicitando para você. Mas é por isso que muitos profissionais da área têm seus projetos autorais. Sim. Que é como você tem lá no Cinematizados, que é uma página que fala sobre cultura pop, que o cinema, a série, né, o audiovisual dentro da cultura pop. Como é que começou esse projeto? Como eu falei lá no começo, eu entrei nessa área de audiovisual porque eu consumia muito cultura pop. Eu gosto muito de filmes, gosto de séries, gosto de música. E durante toda a minha trajetória profissional, conheci diversas pessoas que compartilhavam esses mesmos gostos. Entre eles, o Elton. O Elton é a pessoa que assiste mais filmes que eu conheço na face da Terra. Ele assiste uma média aí de, sei lá, um filme por dia, se você for colocar na balança, porque acho que tem dia que ele assiste 2. Então, assim, é um cara que assiste muita coisa. É um cara que tem um conhecimento muito grande para falar sobre aquilo. E pra gente que já tem um conhecimento sobre a área de audiovisual, eu não tive a oportunidade de trabalhar com cinema, mas a gente trabalha com audiovisual. E muitas vezes você consegue aplicar diversas coisas do cinema em projetos de filmes publicitários, de filmes institucionais e tudo mais. Mesmo sendo linguagens diferentes, você consegue aplicar muitas coisas que você vê ali. E eu via uma série de outras páginas falando sobre esses conteúdos. Você tem inúmeras páginas grandes que falam sobre esse conteúdo. Você tem o Ei Nerd, você tem o Omelete, o Piuí, você tem várias páginas. E por mais que eles produzam um conteúdo muito legal, às vezes você tá lendo, você tá acompanhando aquilo e você fala, nossa, muito legal esse conteúdo, mas talvez se eu fosse falar sobre isso, eu falaria de tal jeito. Então por que não falar? Por que não produzir o seu próprio conteúdo? Por que não mostrar o seu próprio ponto de vista sobre determinados assuntos? Porque é aí que tá. Existem muitas empresas, muitas pessoas que falam sobre os mesmos conteúdos, mas cada um tem um ponto de vista. A sua opinião é diferente da minha, que é diferente da do Peter do Ei Nerd, que é diferente de qualquer outra pessoa. Então cada um tem a sua visão sobre determinado filme, sobre determinado projeto. Então foi daí que surgiu essa ideia dos Cinematizados, junto com o Elton. Eu já tinha tentado antes falar sobre isso no YouTube, com um projeto que chamava Um Filme para a Sua Lista. E hoje a gente está até trazendo esse projeto como um quadro dentro dos Cinematizados. E ali nos Cinematizados a gente está tendo a oportunidade de falar sobre tudo que a gente gosta. Então, quando a gente fala sobre o que gosta, não se torna maçante. E, consequentemente, você consegue atrair outras pessoas que se identificam com aquilo que você está falando.
Então, do começo do ano para cá, a gente praticamente triplicou o número de seguidores. Ainda é muito pouco, ainda está chegando em 1.000 seguidores, porém, aos poucos a gente vai colocando as nossas ideias em prática. A gente tem um plano de crescimento grande para os cinematizados, com impulsionamento de publicações e tudo mais. A gente quer começar a produzir shorts para o YouTube também. A gente já trouxe alguns conteúdos para o TikTok. Então a ideia é produzir esse conteúdo transmídia e ir ampliando o projeto dos cinematizados. E inicialmente a gente está produzindo mais Reels, vídeos numa média aí de 1 minuto no máximo. E também a gente produz carrossel e em cada carrossel que a gente faz, para se diferenciar de outras páginas, de outros perfis que falam sobre os mesmos conteúdos, a gente tenta colocar o conteúdo mais completo possível. A gente sabe que muitas vezes as pessoas gostam do conteúdo mais enxuto, do conteúdo mais direto ao ponto, porém existe um nicho, existe uma outra galera que gosta desse conteúdo mais completo. Quando a gente falou, por exemplo, sobre os filmes que a gente apostava que estariam no Oscar de 2022, e a gente inclusive acertou 24 de 27 filmes que a gente indicou, foi um aproveitamento muito grande nas nossas apostas. Ali a gente já falou um pouco sobre cada filme, porque vários dos que estavam ali a gente já tinha assistido. A gente também citou em quais categorias ele provavelmente iria participar e onde a pessoa encontraria aquele filme para assistir. Então, em vez de a gente ir picotando esse conteúdo para ir postando aos poucos, a gente já preferiu colocar isso de maneira mais completa, já colocando a nossa opinião, colocando um pouco sobre o que fala aquele filme e em quais categorias a gente acredita que ele vai concorrer. E aí, se você se interessou por aquilo, onde você encontra esse filme? Tudo isso está num lugar só. Uhum. E a gente tenta fazer isso com praticamente todos os conteúdos que a gente coloca nas cinematizadas. Isso tem um motivo, é porque hoje a gente não consegue produzir uma demanda muito grande de posts por semana, porque essas grandes páginas, esses grandes perfis, conseguem postar 3 coisas por dia, são 3 publicações por dia, 3, 4, às vezes 5 publicações por dia. Isso é completamente inviável para quem não tem isso como o seu trabalho principal, né? A sua fonte de renda principal. Isso é apenas um projeto autoral. Então, por conta disso, a gente não consegue produzir uma quantidade de conteúdos tão grande quanto essa. Uhum. Por isso a gente prioriza um conteúdo mais robusto, um conteúdo mais completo, para que valha a pena a espera dessas pessoas que acompanham a nossa página. Mas é legal porque já falei aqui em outros episódios e também já falei no meu Instagram e tal, que muitas pessoas elas se preocupam muito em como ser criativo e elas não entendem que muitas vezes a sua opinião e a sua visão já vai ser um fator de criatividade. Porque, como você falou, tem várias pessoas que falam sobre isso, várias páginas, várias empresas, mas a visão de vocês e as pequenas mudanças já vai ser um fator criativo que vai trazer um seguidor para vocês, que vai trazer uma pessoa que vai curtir aquilo, que vai consumir de um jeito diferente, que vai opinar, que vai hatear, como já teve lá com vocês, até poucos seguidores. Então, esse fator, assim, da sua visão é muito boa. E a gente não pode esquecer de, embora nós estamos trabalhando, independente da área, não, até fora de comunicação, fora de audiovisual, qualquer área, você ter um projeto, você ter algum lugar que você consiga fazer algo que você gosta, que você sinta prazer, que seja autoral, seja qualquer coisa, como tem pessoas que pode ser trabalhar num escritório, mas que ama cozinhar. Enfim, você fazer uma coisa que você gosta te deixa com a cabeça boa, né? Sim, e certeza. que muitas vezes te coloca num outro trilho da vida, sabe? Porque às vezes você pode olhar e falar assim, caramba, cinematizado está dando muito certo, vou virar influencer sobre cinema. Como eu agora começando o podcast, eu posso olhar e falar assim, caramba, vou fazer agora podcast pro resto da minha vida, não vou trabalhar mais com publicidade e tal. Então, a gente se provocar e saber que somos múltiplos para fazer muitas coisas é o que a gente precisa entender, sabe? Ter essa interpretação e essa clareza, porque isso realmente ajuda muito a nossa cabeça. Agora sim, caminhando um pouco já pro fim, para todo mundo eu peço algumas coisas, para falar algumas coisas.
para puxar aqui o nosso lado de criatividade. Então eu vou te fazer umas perguntas e você responde, tá? Tá bom. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, um filme ou um livro que te marcou no ponto de você olhou e falou assim, caramba, isso aqui é diferente. Um livro que você sentiu insights, assim, sabe? Que te despertou para alguma coisa nova. Sou muito fã de ficção científica, então um filme seria A Origem. Por N motivos, tanto pelas questões técnicas, é um filme que abusa muito dos efeitos práticos. E hoje a gente vê tantos filmes, tantas produções que abusam da tela verde. Quando você vê um trabalho bem feito de efeitos práticos, é incrível. E também pelas atuações, pela mensagem, pela temática de sonhos, que eu acho incrível. Então, esse filme, ele me desperta tudo, me aguça a criatividade, tudo. Tá. Um livro... Ai, como que é o nome, meu Deus do céu? Calma, vou lembrar. Harry Potter. Não. Você leu todos os Harry Potter? Não, calma. Ah, tá. Vou voltar do livro, você corta isso aí depois. Não vou cortar. Tem que cortar, pô. Tem um livro que chama A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É um livro, faz parte de um... É uma saga de 3 livros, por enquanto. Eu creio que vão ter outros. Eu só li esse, por enquanto. Mas é um livro incrível, porque ele é um filme de ficção científica, mas que ele foca em outras coisas. Ele foca nas relações interpessoais. Só que nesse caso, a gente está falando de extraterrestres. Cada integrante da tripulação faz parte de um planeta. Vem de um povo diferente. E o principal desafio deles é essa comunicação. E eles se tornam basicamente uma família durante todo o trajeto, porque eles fazem escavações eles basicamente criam portais, né, caminhos para viagens interestelares. Então, você vê essa relação entre eles também dentro de uma produção, dentro de um livro que fala sobre ficção científica, foi algo que me marcou bastante também. Show. Uma música. Rockerville, do Michael Jackson. Eu sabia que ia ser Michael Jackson. É porque o Michael Jackson, ele é um artista atemporal. E nunca existiu, e aí eu não tô falando de cantor, músico, nunca existiu um artista mais criativo do que o Michael Jackson. Porque ele revolucionou tudo. Ele revolucionou a moda, ele revolucionou a indústria de videoclipes. Ele ajudou a propagar o audiovisual, gente. Se não tivesse Michael Jackson, não teria isso. Ele impulsionou a volta das vendas de discos quando ele lançou o Thriller. Então a gente está falando de um artista que foi importante em todos os segmentos. Se não existisse esse cara, talvez o audiovisual seria outra coisa hoje. Não seria o que a gente tem hoje. A próxima pergunta eu ia te falar sobre uma personalidade, que você já falou até do Michael Jackson, falou Rockerville como a música. Mas agora que é a personalidade, então eu quero uma outra personalidade. Alguém que da grande mídia não vale pai, mãe, sobrinho, tia, não sei o quê. Uma pessoa que te inspira também. Cara, o Martin Scorsese. Porque a gente tá falando de um diretor que já fez de tudo, sabe? Ele já fez de tudo no cinema, ele já trouxe ideias inovadoras, ele já marcou a história do cinema. E mesmo assim, ele continua produzindo conteúdo e são filmes maravilhosos, sabe? E aí, o meu filme favorito dele nem é o mais óbvio. Meu filme favorito dele é A Ilha do Medo. E é um filme ali que ele me remete muito a Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme que praticamente todo mundo que estuda audiovisual tem que assistir. E aí, só que ele produziu esse filme na década passada, se eu não me engano. Então, assim, olha o repertório do cara, né? Estamos falando de um cara que, mesmo sendo referência para tantos outros artistas, para tantas outras pessoas que trabalham com audiovisual, ele ainda assim traz na bagagem dele vários outros artistas que inspiram ele. Então isso é incrível. Eu acho que o Martin Scorsese, ele é essa personificação, fora o conhecimento dele de audiovisual, de outros artistas do audiovisual. E aí também entra num outro cara, que é o Quentin Tarantino. Acho que ele é um cara que ele tem conhecimento de cinema mundial. Se você pegar entrevistas dele, você vai ver ele falando sobre cinema brasileiro, sobre o cinema coreano. Ele já falava do Bong Joon-ho há anos atrás. Ele já conhecia diversos filmes do diretor, inclusive o Bong Joon-ho cita isso no discurso dele, quando ele recebeu o Oscar. Ele coloca A Cidade de Deus entre os filmes favoritos da filmografia dele. Então é um cara que tem um conhecimento gigantesco de cinema mundial. Então mesmo ele também revolucionando o cinema, mesmo ele sendo inspiração para tantas pessoas,
ele sabe, ele tem essa consciência de que ele precisa consumir conteúdos do mundo inteiro para criar esse repertório dele. Então é um artista que me inspira, porque você pode aplicar isso na sua vida. Beleza, eu sou um profissional que já tem bastante conhecimento, fiz diversos cursos, já trabalhei com vários profissionais. Não tem essa, cara, você nunca vai saber de tudo, sabe? Por mais que você tenha às vezes 20, 30 anos de experiência, você sempre vai ter alguma coisa para aprender, você sempre vai ter algo para absorver de outro profissional, de uma pessoa que às vezes é 20 anos mais nova do que você tem alguma coisa a aprender com ele, você pode ter certeza absoluta disso. Sim. Bom, primeiro, tem muita coisa de áudio, vídeo, de criação que dá pra gente falar, mas não cabe mais aqui. Vamos deixar para agora, para uma segunda temporada. Vamos conseguir aí essa agenda com o Elton depois, pra gente voltar e falar mais sobre isso. Vocês precisam produzir vídeos de vocês falando, metendo pau nos filmes, falando bem lá. Essa é uma parte difícil, mas a gente vai... Porque a galera tem vergonha aqui de aparecer. A gente pode trazer você pra fazer uma parceria falando sobre Batman, porque não? Olha, eu queria muito falar sobre Batman, hein, porque nós dois amamos Batman. Acho que a gente poderia startar um canal aí de vocês falando de Batman. Ó, aproveita que o Batman é semana que vem. Mas, Gui, cara, muito obrigado por ter vindo. Acho que a sua vinda aqui deixou ainda mais claro a necessidade de você entender sua jornada, ir atrás de referências, ter seu repertório de tudo isso. E para você que quer ter referências de audiovisual, já segue lá, Cinematizados, que tem muita coisa legal. Os meninos fazem análises realmente incríveis. Vou deixar os arrobas pra galera seguir lá. E, cara, muito obrigado, velho. Tamo Obrigado junto. pelo convite. É nóis. Tamo junto. E a gente volta aí pra uma próxima temporada. Valeu, galera. Até o próximo Valeu. episódio.